A proposta de mediação cultural é uma visita à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, essa igreja aqui. Ela está localizada na Cidade Alta, na cidade do Natal. É uma igreja que foi construída em 1714 e foi tombada pelo estado do Rio Grande do Norte devido ao seu valor histórico e cultural. O alvo dessa mediação são os alunos de 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Adelina Fernandes, situada na zona norte de Natal. O transporte desses alunos se dará através de um ônibus fretado ao custo de R$ 250, que, rateado entre as 42 pessoas sentadas, fica o valor de R$ 6 por passageiro, precinho de estudante. A mediação cultural terá 3 momentos. O primeiro momento é a preparação, onde o aluno, em sala de aula, na escola, mediado pelo seu professor, terá acesso a dados, a livros, a músicas, a filmes, tudo que o professor achar interessante, que ele possa dar a esse aluno dados referentes às manifestações culturais negras no Brasil. Essas manifestações, a grande maioria, originadas de Irmandade negras, como o maracatu, o candomblé, as próprias gongadas, né? Toda essa história de cultura que até hoje existe no nosso país. O segundo momento será a visita à Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos, aqui em Natal. E o terceiro momento, os alunos em sala de aula, ele vai reproduzir tudo aquilo que ele absorveu daquela mediação cultural, né? Tudo que ele pôde aprender nesse momento. Então, ele vai manifestar isso da forma que ele achar melhor, mas de forma artística. Através da dança, através da música, através da pintura, de uma peça teatral, da melhor forma que ele achar, né? Que ele possa expressar tudo que ele aprendeu para os outros colegas. Vai ser um momento que a própria escola pode propor que os alunos do 5º ano promovam isso para os colegas do 6º ano, do 7º até do 4º ano, num grande evento cultural. Agora nós vamos assistir uma reportagem exibida pela TV Universitária que conta a história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Continuamos falando de consciência negra. Você vai conhecer agora a história da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A capela foi construída pelos escravos e durante muito tempo só podia ser frequentada por negros. É o segundo templo religioso da Igreja Católica mais antigo da cidade. O nome do templo é grande: Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A história de fé também é longa e está contada nesses quadros que mostram a linha do tempo da igreja, construída pelos escravos em 1714. Mas a história de Nossa Senhora do Rosário começa muito antes, e ela tinha uma relação muito forte com os escravos que eram trazidos para o Brasil no período colonial. Para catequizar os escravos, os padres faziam uma alusão entre as contas do Rosário e as contas que eram usadas nos rituais africanos. Outro motivo é que naquele tempo o rosário substituía os salmos, porque muitas pessoas não sabiam ler. Como os escravos eles estavam sendo convertidos à religião católica, uma das maneiras de mantê-los ligados era através da recitação do terço. Daí a devoção generalizada dos escravos à Nossa Senhora do Rosário. Os mesmos escravos que construíram a igreja estão sepultados no terreno dela, porque antes as pessoas eram enterradas nos arredores dos templos. Muitos daqueles homens escravos que foram a óbito, que faleceram aqui, foram sepultados nessa colina. Se você olhar a história com mais profundidade, você vai ver que foi realmente quase que um cemitério isso aqui. O templo dedicado a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é o segundo mais antigo de Natal. O primeiro é a Igreja Matriz de 1599, que também era dedicada à santa cultuada pelos escravos. Mas repare que a imagem no centro do altar das duas igrejas é a mesma. A explicação para 2 templos dedicados à mesma santa é que a igreja matriz só podia ser frequentada por brancos. Os negros, então, receberam autorização para construir a outra igreja, desde que a entrada ficasse virada para o outro lado, evitando que negros e brancos se cruzassem.
Mas a história desperta controvérsias. A comunicação era muito difícil. A chegada de uma embarcação era motivo de alegria. Então, quando daqui se via que a embarcação que estava entrando, em alguns momentos, inclusive, se tocava o sino para anunciar a pequena população que estava chegando naquela embarcação. Essa igreja tem essa importância do ponto de vista histórico, a questão do ponto estratégico dela. O prédio é pequeno. Missa só aos domingos e em latim, como antigamente. Pela sua importância histórica e cultural, a igreja, que foi tombada pelo governo do Rio Grande do Norte em 1988, recebe visitas todos os dias, independente da cor de quem vem. A partir de 13 horas, ela é aberta, fica até às 17 horas para os visitantes. Nos finais de semana, no domingo especialmente, tem uma missa celebrada por Monsenhor Lucilo às 9 horas da manhã, que é uma missa tridentina, é uma missa em latim e tem uma participação muito grande. Nós temos essa igreja, capacidade para 120 pessoas sentadas. Salve Santos Negros, Nossa Senhora do Rosário. Eu bato no sublime do coração, passeio no reco chamando atenção. Na caixa não para, alterno mão com mão e o pé não sossega, quer é dançar. Eu vou cortejar em procissão. A atividade é interdisciplinar e trabalha aspectos histórico, cultural, artístico e geográfico, cujo este pôr do sol pode ser contemplado do cruzeiro da igreja.